Melissa segurou o convite com força quando leu o nome dele impresso em letras douradas. Diego e Fernanda. As palavras pareciam flutuar no papel creme, rodeadas por arabescos delicados que gritavam elegância e dinheiro. O coração apertou, não de saudade, mas daquela sensação incômoda de ser vista como a ex que ficou para trás. Ela caminhou até a janela da sala, ainda segurando o convite. Do 10º andar conseguia ver o movimento das pessoas na rua, cada uma seguindo sua própria vida sem drama, sem complicações. Era isso que ela queria, simplicidade. Mas aquele pedaço de papel em suas mãos representava tudo que era o oposto disso. Diego havia escolhido Fernanda, a filha do dono da construtora onde ele trabalhava. Uma mulher bonita, educada e que, convenientemente, poderia abrir portas na carreira dele. Melissa não julgava. As pessoas fazem suas escolhas. Mas a ideia de estar ali sozinha, enquanto todos observavam para ver como a ex estava lidando com a situação nova, a deixava com o estômago embrulhado. Ela jogou o convite na mesa da cozinha e suspirou. Não era drama, não era ciúme, era apenas constrangimento. A sensação de estar sendo observada como se fosse um experimento social. Olha, a Melissa veio sozinha. Será que ela ainda gosta dele? Comentários baixos, curiosos, mais interessados em observar do que em compreender. A ideia de entrar naquele salão cercada por olhares curiosos e conversas sussurradas a deixava profundamente desconfortável. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre incrível ver quantos lugares nossas histórias conseguem alcançar. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra romances inesperados, reviravoltas que surpreendem e finais que nos fazem acreditar no amor de verdade. Aos 28 anos, Melissa construíra uma vida sólida como analista de marketing de uma empresa de médio porte. Morava em um apartamento alugado mais aconchegante. Tinha uma carreira em crescimento e amizades verdadeiras. Uma vida simples, mas dela. O relacionamento com Diego havia terminado há 1 ano e meio, sem brigas nem escândalo. Simplesmente acabou. Eles seguiram caminhos diferentes, e estava tudo bem. O problema não era ele estar casando. O problema era ela não conseguir imaginar como seria pisar naquele casamento sem se sentir julgada. Mel, você está dramatizando, disse Camila, sua melhor amiga, quando se encontraram para o café da manhã no sábado seguinte. A cafeteria estava cheia, mas elas conseguiram uma mesa perto da janela. É só um casamento. Você vai, cumprimenta todo mundo, bebe um pouco e vai embora. Eu sei que é bobagem. Melissa mexeu o açúcar no café sem vontade. O líquido escuro girava na xícara como seus pensamentos confusos. Mas você sabe como é. Todo mundo vai ficar olhando, comparando. Comparando o quê? Você está ótima, Mel. Independente, bem resolvida, com uma carreira que está decolando. Sozinha. A palavra ficou pendurada no ar entre elas. Camila parou de mexer o próprio café e olhou seriamente para a amiga. Melissa Santos, você vai parar com essa paranoia agora mesmo. Você terminou com o Diego porque vocês não combinavam mais, lembra? Não porque você não era boa o suficiente. Ele seguiu o caminho dele, você o seu. Eu sei, Cami. Na minha cabeça eu sei disso. Mas no estômago eu sinto aquele aperto quando penso em toda aquela gente olhando para mim e pensando, tadinha. Camila riu, mas com carinho. Tá bom, então vamos resolver isso de uma vez por todas. Lembra do Vitor, meu amigo da faculdade? Melissa franziu a sobrancelha tentando associar o nome a algum rosto. O que trabalha com consultoria? Alto, moreno? Esse mesmo. Ele é tranquilo, educado, bom de conversa. Nunca o vi ser inconveniente ou criar situação estranha. Posso apresentar vocês e ver se ele topa te acompanhar. Só como companhia mesmo, sem segunda intenção. A ideia soou simples, prática, sem pressão romântica ou expectativas irreais. Você acha que ele toparia?
Mel, o Vitor é gente finíssima. Se eu explicar a situação, tenho certeza de que ele vai entender. E ele é charmoso o suficiente para desencanar qualquer comentário maldoso. Não quero que ele se sinta obrigado. Ele não vai se sentir. O Vitor é desses caras que fazem as coisas porque querem, não por obrigação. Deixa eu conversar com ele. A ideia soou sensata, madura. 2 dias depois, os 3 se encontraram em uma cafeteria no centro da cidade. O lugar tinha um charme despretensioso. Mesas de madeira clara, plantas penduradas e o aroma constante de café recém-passado. Vitor chegou pontualmente. Um homem de 32 anos, altura mediana, cabelos castanho escuros, sempre bem arrumados, e olhos castanhos expressivos que transmitiam uma inteligência tranquila. Vestia jeans escuros e uma camisa social azul clara, sem gravata. Elegante, mas não exagerado. Então você é a Melissa famosa que a Camila não para de falar, disse ele, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Prazer. Famosa é exagero, ela riu, sentindo-se imediatamente à vontade com a naturalidade dele. Mas prazer também. A conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Vitor tinha uma habilidade rara de fazer perguntas interessantes sem soar invasivo. Perguntou sobre o trabalho dela, demonstrou interesse genuíno quando ela falou sobre campanhas de marketing que havia criado e dividiu algumas histórias engraçadas sobre projetos que havia coordenado sem soar pretensioso. Você trabalha com que tipo de consultoria mesmo? Perguntou Melissa, genuinamente curiosa. Desenvolvimento estratégico, principalmente. Ajudo empresas a reorganizarem processos, identificar oportunidades de crescimento. Ele explicou de forma simples, sem jargões complicados. É menos glamouroso do que parece. Muito relatório, muita planilha. Soa como um detetive empresarial, brincou ela. Nunca havia pensado nisso, mas faz sentido. Ele riu. Também gasto um tempo considerável tentando descobrir por que as coisas não funcionam como deveriam. Quando Melissa, quase sem perceber, começou a comentar sobre o dilema do casamento, Vitor ouviu com atenção genuína, sem julgamentos ou tentativas de minimizar seus sentimentos. Entendo perfeitamente, disse ele, mexendo o café com movimentos precisos. Já passei por isso. É aquela sensação de estar sendo observado por um microscópio social, né? Como se todo mundo fosse especialista em julgar sua vida amorosa. Exato. Melissa se animou aliviada por encontrar alguém que realmente entendia. As pessoas ficam esperando você dar algum sinal de que não superou ou que está fingindo estar bem. Ou fingindo estar bem demais para compensar, completou Vitor. É uma linha tênue e impossível de acertar. Camila observava a interação com um sorriso discreto, mas satisfeito. Era óbvio que os dois estavam se entendendo bem. Então, Vitor se dirigiu a Melissa com naturalidade. Se você decidir ir, posso te acompanhar. Sem expectativa, sem pressão. Apenas para você não precisar enfrentar isso sozinha. A proposta era tão simples e gentil que Melissa se sentiu aliviada pela primeira vez em semanas. Seria ótimo, na verdade. Obrigada. Ótimo. Me manda os detalhes quando decidir, e a gente se acerta. No sábado do casamento, Melissa escolheu um vestido azul marinho elegante, mas não exagerado. Não queria chamar atenção nem passar despercebida. Queria apenas existir ali sem drama. Vitor a buscou pontualmente. Usava um terno cinza bem cortado que realçava sua postura confiante, mas não ostensiva. Durante o trajeto, eles conversaram descontraidamente sobre trabalho, filmes e até sobre as expectativas da festa. Lembra, se você quiser ir embora a qualquer momento, é só me avisar, disse ele quando estacionaram. Combinado. E obrigada. Por isso. Imagina. O momento da verdade chegou quando eles entraram no salão. Melissa sentiu o familiar frio na barriga, mas a presença tranquila de Vitor ao seu lado mudou completamente sua postura. Ele não exagerava em gestos, nem fazia questão de mostrar que estavam juntos. Apenas permanecia ali, seguro e presente. Os olhares vieram, claro.
Alguns curiosos, outros surpresos. Diego, quando os viu, acenou educadamente de longe. Fernanda, a noiva, sorriu e cumprimentou Melissa com naturalidade, o que, curiosamente, tornou tudo menos constrangedor. Durante a cerimônia, Vítor se comportou como qualquer acompanhante respeitoso. Aplaudia nos momentos certos, sorria quando apropriado e mantinha uma conversa baixa e descontraída com Melissa nos intervalos. Eles formam um casal bonito, comentou ele, observando os noivos. Formam mesmo, concordou Melissa, e percebeu que não havia fingimento na sua resposta. Realmente achava. A festa transcorria tranquilamente, até o momento em que Melissa foi ao banheiro. Na volta, ouviu uma conversa que a fez parar atrás de um pilar. Olha só quem trouxe companhia, dizia uma voz feminina que ela reconheceu como Beatriz, uma antiga colega de trabalho de Diego. Aposto que é só para provocar ciúmes. Óbvio demais. Né? Riu outra. Deve ter pago o cara para vir com ela. Que constrangedor. O sangue de Melissa subiu à cabeça, não pela ofensa, mas pela injustiça. Ela voltou à mesa visivelmente alterada. Tudo bem? Vítor percebeu imediatamente. Só... pessoas falando bobagem. Quer ir embora? Melissa olhou ao redor. Viu Beatriz e a amiga observando de longe, claramente esperando alguma reação. Viu outros rostos curiosos, alguns compassivos, outros apenas entediados buscando entretenimento. E então olhou para Vítor, para aquele homem que havia dedicado seu sábado à noite para que ela não se sentisse sozinha, que não estava ali por pena, por interesse ou por obrigação, mas por uma gentileza genuína que ela não sabia como retribuir. Nancy, disse ela, surpreendendo a si mesma, não quero ir embora. Naquele momento, algo mudou entre eles. A música estava tocando, os casais dançavam, e Melissa sentiu uma coragem que não sabia de onde vinha. Dança comigo? Perguntou. Vítor sorriu e estendeu a mão. Na pista, eles dançaram sem pressa, sem teatralidade. Apenas duas pessoas se permitindo um momento genuíno em meio a toda aquela encenação social. Quando a música terminou, eles permaneceram próximos, olhando-se de uma forma diferente. Melissa, ele começou. Ela não o deixou terminar. Inclinou-se e o beijou. Não foi planejado, não foi teatral. Foi simples, inesperado e suficiente para calar qualquer dúvida ao redor. Quando se separaram, Vítor a encarou com surpresa e um sorriso que ela nunca havia visto antes. Isso foi... Ele começou. Impulsivo. Ela completou corando. Ia dizer perfeito. O resto da festa passou como um borrão. Eles dançaram mais algumas músicas, conversaram com alguns convidados e, quando finalmente saíram, Melissa se sentia como uma pessoa completamente diferente da que havia entrado ali. Obrigada, disse ela quando ele a deixou em casa. Por tudo. Foi um prazer. Vítor sorriu. Literal. Ela riu. Nos falamos amanhã? Claro. Melissa entrou em casa achando que aquilo tinha sido uma noite especial, mas que provavelmente ficaria ali. Um momento único, uma surpresa boa que a vida lhe deu. E nada além disso. No dia seguinte, eles trocaram mensagens curtas, como quem tenta fingir que nada saiu do controle. Mas por dentro, Melissa sabia que algo tinha mudado. Na segunda-feira, chegou ao trabalho com o mesmo humor positivo do fim de semana. O prédio comercial estava mais agitado que o normal. Funcionários conversando em grupos pelos corredores, secretárias sussurrando ao telefone. Boatos de uma reestruturação, novos investidores, mudanças na diretoria. Melissa tentou se concentrar em suas tarefas, revisando campanhas publicitárias e organizando apresentações para clientes, mas era impossível ignorar a energia diferente no ar. Às 10 da manhã, todos os funcionários foram convocados para o auditório principal. O local estava lotado, cerca de 200 pessoas acomodadas nas cadeiras estofadas, um murmúrio ansioso ecoando pelas paredes. Melissa sentou-se numa fileira do meio, ao lado de colegas do departamento de marketing.
todos especulando sobre os anúncios que viriam. O CEO da empresa, Sr. Rodrigo, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e postura imponente, estava no palco ao lado de algumas pessoas que Melissa não reconhecia. Todos usavam ternos caros e tinham aquela presença característica de quem está acostumado a comandar. Tenho o prazer de anunciar um momento histórico para nossa empresa, começou o senhor Rodrigo, sua voz ecoando pelo sistema de som. Com novos investimentos significativos e parcerias estratégicas que triplicarão nosso potencial de crescimento, estamos reestruturando nossos departamentos e expandindo nossas operações. Melissa prestava atenção pela metade, mais preocupada com as implicações práticas dessas mudanças para seu trabalho. Seria que haveriam demissões, realocações? Ela gostava do que fazia ali e não queria ter que recomeçar em outro lugar. Gostaria de apresentar nossa nova diretoria, profissionais experientes que nos ajudarão a alcançar patamares inéditos de sucesso, continuou o Sr. Rodrigo, gesticulando para o grupo ao seu lado. Um a um, os novos executivos foram apresentados. Nomes que Melissa não conhecia, currículos impressionantes, cargos importantes. Ela ouvia automaticamente até que uma apresentação a fez congelar na cadeira. Vitor, nosso novo diretor de desenvolvimento estratégico. Vitor vem de uma trajetória internacional, tendo coordenado projetos bilionários na América Latina e Europa, e será responsável por supervisionar nossa expansão nos próximos 5 anos. O mundo parou quando ela viu Vitor subir ao palco. O mesmo Vitor que havia dividido uma taça de vinho com ela 2 dias antes. O mesmo homem que havia dançado com ela sem pressa numa pista iluminada por luzes douradas. O mesmo que ela havia beijado impulsivamente enquanto a banda tocava uma música romântica. Só que agora ele estava ali, a poucos metros dela, usando um terno cinza escuro de corte impecável, falando ao microfone com a autoridade natural de quem estava acostumado a comandar salas cheias de executivos. Sua postura era ereta, confiante, e sua voz ecoava pelo auditório com uma segurança profissional que ela jamais havia presenciado. É um prazer estar aqui, disse Vitor ao microfone, e Melissa sentiu um arrepio ao reconhecer a mesma voz que havia sussurrado "Foi perfeito" em seu ouvido depois do beijo. Estou animado para conhecer toda a equipe e trabalharmos juntos para transformar esta empresa numa referência ainda maior no mercado. Vitor a viu na plateia. Por uma fração de segundo, tempo suficiente para ninguém mais notar, mas eterno o bastante para Melissa sentir o impacto, seus olhares se encontraram. Ele não mudou a expressão, não hesitou no discurso, mas ela captou um lampejo de reconhecimento, seguido por algo que poderia ser surpresa, diversão ou constrangimento. O resto da apresentação passou em câmera lenta. Melissa tentava processar a informação enquanto ouvia palavras soltas. Investimento internacional, crescimento agressivo, liderança visionária. O homem que ela havia conhecido como um amigo da Camila que trabalha com consultoria era, na verdade, um executivo milionário, alguém com um nível de influência que ela jamais imaginaria naquele homem tranquilo que conhecera no sábado. E ele acabara de se tornar tecnicamente seu chefe. Depois da reunião, ela foi direto para o banheiro tentando organizar os pensamentos. Como ela não havia percebido? Como Camila não havia mencionado isso? E, mais importante, o que isso significava para... O que quer que tivesse surgido entre eles? Bateram na porta do banheiro. Melissa? Era a voz de Camila. Ela abriu a porta, ainda em choque. Você sabia? Foi a primeira coisa que conseguiu dizer. Camila fez uma careta. Eu sabia que ele estava envolvido em investimentos, mas não sabia que ia ser isso. Mel, eu juro que não fazia ideia de que ele era... Bem, isso tudo. Tudo bem. Melissa respirou fundo. Não é culpa sua, é só... surreal. Ele te viu lá? Viu. Acho que ficou tão surpreso quanto eu. E agora? Agora eu vou trabalhar e fingir que não beijei meu novo chefe num casamento há 2 dias. Camila riu, apesar da tensão.
Ou você pode conversar com ele. Claro, porque não há nada de constrangedor em ter essa conversa. Melissa passou o resto do dia evitando qualquer chance de esbarrar com Vítor. Saiu mais cedo, alegando uma dor de cabeça que não estava totalmente mentindo. Em casa, ficou remoendo a situação. Será que ele havia planejado tudo? Sabia que ela trabalhava ali, mas isso não fazia sentido. A reação dele pareceu genuína demais para ser fingimento. No dia seguinte, chegou mais cedo, esperando conseguir se concentrar no trabalho antes que os escritórios da diretoria ficassem movimentados. Não deu certo. Às 9h30, recebeu um e-mail. Melissa, podemos conversar? Sala 1205. Vítor. O coração dela disparou. Era oficial e informal ao mesmo tempo. Típico dele, ela percebeu. Subiu até o 12º andar com as pernas bambas. Bateu na porta da sala 1205 e ouviu um entre familiar. Vítor estava atrás de uma mesa de reuniões, não da escrivaninha, um gesto que ela interpretou como uma tentativa de diminuir a formalidade. Usava camisa social sem gravata e tinha a mesma expressão tranquila de sempre. Oi, disse ele simplesmente. Oi, ela respondeu, permanecendo em pé. Senta, por favor. Isso não é uma reunião de trabalho. Melissa sentou, mas manteve a postura tensa. Então, começou Vítor. Que surpresa, né? Ela não conseguiu evitar um sorriso. Defina surpresa. Bem, descobrir que a mulher que eu beijei no sábado trabalha na empresa que eu acabo de entrar. É uma primeira para mim. A honestidade direta dele a desarmou. Para mim também. A parte do beijo e a parte do... chefe. Vítor riu baixinho. Olha, vou ser direto contigo. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Aliás, nem sabia que ia assumir essa posição até a semana passada. Foi tudo muito rápido. Eu acredito em você. Bom saber, porque seria uma coincidência maluca demais para ser planejada. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a situação. Então, Melissa finalmente perguntou, como a gente resolve isso? Você quer resolver? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Melissa, eu gostei de estar com você no sábado. Gostei de conversar contigo. Gostei de dançar contigo e principalmente gostei do beijo. Se não fosse essa situação profissional, eu já teria te ligado para propor um jantar. Ela sentiu o rosto esquentar. E, com a situação profissional? Bom, aí fica mais complicado, né? Não posso simplesmente ignorar que agora temos essa dinâmica aqui. Mas... Ele hesitou. Também não posso fingir que não senti o que senti. Melissa o encarou, tentando decifrar os próprios sentimentos. Vítor, eu... não sei o que dizer, nunca passei por isso. Nem eu, mas que tal a gente não decidir nada agora? Que tal deixar as coisas fluírem naturalmente? Como assim? Vamos trabalhar. Vamos ser profissionais aqui dentro. E fora daqui, vamos ver o que acontece, sem pressa, sem pressão. A proposta soou sensata, madura. Tá bom, ela concordou. Mas como fica a questão hierárquica? Oficialmente, você não reporta diretamente a mim. Seu chefe continua sendo o Carlos, do marketing. Eu supervisiono vários departamentos, incluindo o seu, mas não temos uma relação direta de chefia no dia a dia. Entendi. E extraoficialmente, bem, vamos descobrindo juntos. Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. No trabalho, mantinham uma cordialidade profissional. Vítor a cumprimentava educadamente quando se cruzavam nos corredores, participava de reuniões onde ela estava presente, sem demonstrar qualquer favoritismo ou proximidade excessiva. Fora do trabalho, porém, as coisas evoluíram naturalmente. Um café depois do expediente aqui, um jantar ali, conversas longas por mensagem, ligações que se estendiam até tarde da noite. Melissa descobriu que Vítor era muito mais do que o executivo bem-sucedido que aparentava. Ele havia crescido em uma família de classe média,
se formado com esforço próprio e construído sua carreira com dedicação genuína. O dinheiro era consequência, não objetivo. Nunca imaginei que fosse... Isso tudo, confessou ela numa noite depois de um jantar em um restaurante discreto. O quê? Rico? Ele perguntou sem constrangimento. É, bem-sucedido, poderoso. E isso mudou alguma coisa para você? Melissa pensou honestamente na pergunta. No começo achei que ia mudar, mas não. Você continua sendo a pessoa que me fez rir no café, que dançou comigo sem pressa e que... Ela hesitou. Que te beijou sem avisar. Ela riu. Que me deixou beijá-lo sem avisar. Foi você que me beijou, é verdade. Ele sorriu. Ainda bem. 2 meses depois do casamento, eles estabeleceram uma rotina que funcionava para ambos. Relacionamento discreto fora do trabalho, profissionalismo absoluto dentro dele. Não era fácil, mas era honesto. Uma tarde, Melissa estava em sua mesa quando recebeu uma ligação inesperada. Mel, aqui é o Diego. Ela ficou surpresa. Haviam se falado brevemente no casamento, mas nada além disso. Oi, Diego. Tudo bem? Tudo. Escuta, queria te agradecer. Agradecer? Por ter ido ao casamento. E por, sei lá, ter ficado feliz por mim. Foi importante. Melissa sorriu. Imagina. Vocês merecem ser felizes. E você? Está feliz? A pergunta a pegou de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Estou sim. Fico feliz. Você merece, Mel. Sempre mereceu. Quando desligaram, Melissa percebeu que era verdade. Estava feliz. Não porque havia superado Diego ou porque havia conseguido alguém melhor. Estava feliz porque havia encontrado alguém que a fazia sentir vista, valorizada e principalmente à vontade para ser exatamente quem era. Naquela noite, Vitor a buscou para jantar. Durante o caminho, ele comentou casualmente. Recebi uma proposta hoje. De trabalho? É. Para assumir uma nova posição fora daqui com muito prestígio. O coração de Melissa apertou. E... você vai aceitar? Vitor parou o carro em um semáforo e a encarou. Depende. De quê? De você. Vitor. Melissa, eu sei que ainda estamos descobrindo isso aqui. Sei que é cedo para grandes declarações, mas eu não quero ir embora. Não quero deixar você. Quero ficar aqui e ver onde isso vai dar. As palavras dele a emocionaram mais do que qualquer grande gesto romântico poderia fazer. Você recusaria uma proposta assim, por mim? Recusaria por nós, pelo que a gente pode construir juntos. O semáforo abriu, mas nenhum dos dois se moveu por alguns segundos. Eu também não quero que você vá, admitiu ela finalmente. Então está decidido. Assim, simples. Assim, simples. 6 meses depois do casamento de Diego, Melissa estava em casa preparando o jantar quando Vitor chegou com um buquê de flores. Não era ocasião especial, era terça-feira comum, mas ele fazia isso às vezes, sem motivo específico. Para que é isso? Perguntou ela, aceitando as flores. Para comemorar. Comemorar o quê? O fato de que hoje faz exatamente 6 meses que você me beijou sem avisar numa pista de dança. Melissa riu. Você lembra da data? Lembro de tudo daquele dia. Do seu vestido azul, do jeito que você ficou nervosa no carro, da música que estava tocando quando você decidiu me beijar. Can't help myself, ela completou. Você também lembra. Lembro de tudo também. Vitor a puxou para perto. Sabe o que mais eu lembro daquele dia? O quê? Do momento em que eu pensei, nossa, eu podia me acostumar com isso. Se acostumar com o quê? Com você, com a gente, com essa facilidade que você trouxe para a minha vida. Melissa sentiu os olhos marejarem. Vitor. Eu te amo, Melissa. Te amo pela forma como você não precisou mudar nada para me conquistar. Te amo porque você me beijou quando quis, fica brava quando precisa e ri das minhas piadas ruins. Te amo porque com você eu não preciso ser o diretor milionário. Posso ser só o Vitor. Eu também te amo. Ela respondeu sem hesitar. Te amo por ter me acompanhado naquele casamento sem esperar nada em troca.
Te amo por nunca ter tentado me impressionar. Te amo porque você me ensinou que o amor não precisa ser complicado quando é verdadeiro. Eles se beijaram ali na cozinha, com as flores ainda na mão dela e o jantar queimando no fogão. Não importava. Nada importava além daquele momento. Mais tarde, enquanto jantavam e riam de como haviam queimado a comida, Melissa pensou em como a vida pode surpreender quando você menos espera. Ela havia ido àquele casamento preocupada em ser julgada como a ex que ficou para trás. Saiu de lá com um amor que não precisou ser provado, apenas vivido. Às vezes, as melhores histórias começam quando você para de tentar escrever o roteiro.